Evangelho, terça-feira antes da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira antes da solenidade da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos nossa meditação ao primeiro capítulo do Evangelho de São João. E, no texto de hoje, nós ouvimos São João dar o seu testemunho a respeito de nosso Senhor. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase de São João até hoje é dita em todas as santas missas. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nós respondemos diante dessa declaração: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Diante da afirmação de São João Batista, nós nos colocamos diante desse Senhor e lhe suplicamos uma única palavra para que sejamos salvos. E lhe suplicamos que nos garanta a salvação. Queridos irmãos e irmãs, também nós fomos apresentados diante do Cordeiro de Deus no dia do nosso batismo e recebemos do Senhor o dom do Espírito Santo, para que possamos reconhecer o Cordeiro de Deus onde quer que ele vá. A alegria da nossa vida cristã consiste em estarmos seguindo esse Senhor. Também nós recebemos a vida no Espírito Santo. Sobre nós desceu a potência do Espírito Santo. João, durante o Evangelho de hoje, vai entregar para nós um testemunho forte. A compreensão do Messias se dá no reconhecimento da potência do Espírito Santo. Mas, como assim, Padre Fábio? Sabemos claramente que João tinha um vínculo familiar, era primo de Nosso Senhor, que tinha um conhecimento que adivinha a respeito da história da sua família, porque sua mãe contou, provavelmente, para ele tudo o que se passou na visita de Nossa Senhora, que a Virgem Maria recebeu a visita do anjo e sobre ela viu a potência do Espírito Santo, e que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, e de que ele é o Salvador de Israel, o Messias. Entretanto, o anúncio de João feito no Evangelho não se baseia sobre essa realidade dos vínculos familiares, mas sobre a realidade do potente testemunho de Deus acerca da verdade. Eis que o Espírito Santo, no dia do batismo, desceu sobre o Senhor. E Deus Pai, testemunhou a João, falando em seu coração: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E ele diz: eu vi
e dou testemunho, este é o Filho de Deus. O nosso testemunho segue o testemunho de São João Batista. Como assim, Padre Fábio? Nós recebemos o Espírito Santo das mãos de Cristo. Ou seja, no dia do nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos a potência do Espírito Santo. No dia do nosso batismo, em nome de Jesus, recebemos a unção e o Espírito Santo de Deus desceu sobre nós. Naquele dia, de fato, não fomos batizados apenas com a água, mas na potência do Espírito Santo. A água, símbolo da ação prodigiosa, símbolo visível da ação invisível, prodigiosa da potência do Espírito Santo, que nos une a Cristo e recebemos o nome de cristãos. E o nome de Jesus nos foi entregue. Também o dia de hoje contempla a possibilidade da celebração facultativa da memória do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi entregue pela nossa salvação. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus. Eis o Filho de Deus, Jesus. Eis o nosso Salvador, Jesus. Eis aquele que nos concede a potência do Espírito Santo, Jesus. Eis o nome que nos foi entregue pela nossa salvação, Jesus. Eis o nome diante do qual céus, terra e infernos dobram os joelhos, Jesus. Eis o nome de nosso Senhor, Jesus. Basta que diga uma única palavra, Jesus, e nós seremos salvos. E Ele nos entregou o seu santíssimo nome para ser invocado em todos os momentos, pois invocando o nome de Jesus, o Senhor vem em nosso favor e nos livra de todo pecado e da morte eterna. Então, vejam a beleza do Evangelho de hoje, que nos entrega um testemunho em favor da casa de Israel, que se torna testemunho em favor do mundo inteiro. Na sequência desses dias que nos levam à solenidade de Pentecostes, temos a oportunidade de poder mergulharmos no Evangelho de São João e de repassarmos as páginas do testemunho do Senhor, mas sempre recordando, queridos irmãos e irmãs, essa verdade: nós nos tornamos testemunhas de Cristo. Nós nos tornamos testemunhas do Deus Altíssimo. Nós nos tornamos testemunhas do nome de Jesus. No mundo inteiro, pois somos chamados a anunciar o nome do Senhor com a nossa própria vida. Por onde vamos? Onde estamos? Ao invocarmos o nome do Senhor, damos testemunho do seu amor e da salvação que realizou no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que entregou sua vida pela nossa salvação. Escreve São Cirilo de Alexandria essas palavras, falando a respeito da beleza de sermos cristãos. Jesus Cristo era Filho de Deus, mas só começou a pregar o Evangelho depois de seu batismo. Se o próprio Mestre dispôs o tempo segundo uma ordem, devemos nós, que somos servos, erguer-nos temerários e rudes? Não. Sigamos a ordem de Jesus. Jesus iniciou a pregação exatamente quando o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre a forma corpórea de uma pomba. Não para se manifestar a Jesus pela primeira vez, pois ele conhecia o Espírito antes desse vir sobre a forma corpórea, mas para que João, que batizou Jesus, visse o Espírito Santo e desse o seu testemunho. Se tiveres uma piedade sincera, caríssimo irmão e irmã, também sobre ti descerá o Espírito Santo, e a voz do Pai
far-se-á ouvir do alto, dizendo: Eis meu filho muito amado. Mas este tornou-se agora, de agora em diante, meu filho. Porque a palavra só lhe pertence a ele, uma vez que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. A palavra aplica-se a ele porque ele é sempre o Filho de Deus. Pelo contrário, a ti e a mim aplica-se: tornou-se, de agora em diante, Filho de Deus. Por quê? Não somos por natureza Filho de Deus, mas recebemos o nome de filhos de Deus por adoção. Pelo nome de Jesus, recebemos essa dignidade. Ele é eternamente. Tu recebes a graça progressivamente, porque sobre ti foi invocado, em nome dele, a potência do Espírito Santo, para que também tu anuncies o Evangelho e faça conhecido o nome do Senhor. Prepara, pois, o receptáculo da tua alma, para te tornares filho de Deus pela obra do Espírito Santo, herdeiro de Deus sob a potência do Espírito Santo e co-herdeiro de Cristo no reino nos céus, anunciando a boa nova do Espírito Santo. E preparar-te-ás de forma útil, se progredires da crença à convicção firme da fé, se escolheres depor o homem velho e abraçar o homem novo, edificado pelo Espírito Santo. Olha que bonita a chamada de São Cirilo de Alexandria, de Jerusalém, a respeito dessa compreensão da dignidade do nosso batismo. Nos foi entregue o nome de Jesus pela nossa salvação. Desceu sobre nós a potência do Espírito Santo para que nós nos tornássemos cristãos, ou seja, para que nós nos uníssemos a Cristo. E como o Senhor dá início à pregação do Evangelho, ou seja, anúncio da nossa salvação, após a vinda do Espírito Santo no mundo, após a vinda do Espírito Santo sobre nós, cantamos a salvação realizada por Deus. Olha que bonito! E nós ouvimos isso com muita clareza quando recebemos o sacramento do Crisma. O sair em missão, o andar a anunciar o nome do Senhor. Nós somos no mundo o canto do poder de Deus em favor da nossa salvação. Nós somos no mundo o canto da obra de Deus que santifica a face da terra, que santifica o coração dos homens. Nós somos no mundo o canto da presença do Filho de Deus que habita em nossas almas, que transforma todas as coisas. Peçamos antes, agradeçamos o nome de Jesus, agradeçamos a graça do nosso batismo e consagremos mais uma vez no início desse ano o nosso agir, o nosso viver, para que cada dia de nossas vidas no mundo seja um anúncio da salvação realizada por Deus em nosso favor. A salvação que nos foi entregue por meio do nome de Jesus, a fim de que todos os homens conheçam e se aproximem dele e busquem no Senhor a graça do perdão de seus pecados e a vida nova no Espírito Santo. Que grande papel nós temos no mundo como orantes, não esqueçam disso. Não acreditem que a evangelização e que o anúncio do nome do Senhor se dá somente quando nós vamos sair e falá-lo nas ruas, às pessoas que estão à nossa volta, aqueles que convivem conosco, mas cada vez que nós o invocamos em oração, nós rendemos graças ao Senhor e realiza-se o sublime dom da bênção de Deus em favor de todos os homens. Cada vez que o nome do Senhor é invocado, nós estamos ali rendendo glórias a Ele e estamos participando de um acontecimento santificador para toda a história.
Pelos teus lábios o Senhor espera ser invocado. Pelos teus lábios o Senhor espera ser amado. Pelos teus lábios o Senhor espera ser conhecido. Pelos teus lábios o mundo canta a alegria de Cristo vivo no meio de nós. Aquele que é o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Cada vez que na igreja, juntos, na hora da missa, declaramos isso, declaramos em favor do mundo inteiro, ainda que sejamos só nós ali, declarando naquele momento, mas fazemos essa declaração que é um eco universal. O Senhor nos foi entregue em favor da nossa salvação. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Outra vez é apresentado, é declarado ao mundo, eis o Cordeiro de Deus. E ali, em nome de toda a humanidade, pedindo por nós e pedindo por todos, Senhor, diga uma única palavra e seremos salvos, pois o teu nome nos foi entregue para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.